Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nossos amigos, internautas, nós queremos saudar a todos neste momento com a doce graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos ao Senhor, que nos dá mais uma oportunidade para estarmos adorando a Ele, ainda que separados geograficamente, mas unidos no mesmo Espírito, no mesmo propósito, e cremos nós também para a mesma adoração ao nosso Deus. Vamos neste momento orar ao Senhor, pedir que Deus abençoe este momento de culto, de celebração, para que o nome dele seja de fato glorificado por meio das nossas vidas. Vamos em oração. Soberano Deus e Pai que está nos céus, Deus que é digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração, Deus que é Senhor, Rei soberano nos céus e na terra, que controla todas as coisas pelo conselho da Tua própria vontade. Ó Deus bendito e eterno, a Ti seja dado todo louvor, toda glória, toda adoração agora e para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Senhor, nós queremos neste momento Te dar graças por mais uma semana que passamos aos Teus cuidados e pelo início de uma nova semana. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor trouxe, pela paz de espírito e de alma. Obrigado, ó Deus, pelo consolo que o Senhor tem trazido para a vida daqueles que perderam pessoas amadas no decorrer desta semana, para este vírus, ó Deus, da Covid-19, Pai. Obrigado pelo livramento que o Senhor tem trazido também para aqueles que estão expostos a este vírus, ó Deus. Que o Teu nome seja exaltado, que esta boa dádiva do Senhor seja reconhecida por todos, ó Deus. Neste momento, Senhor, pedimos a Tua graça, pedimos a direção e a unção do Espírito Santo, para que este culto seja agradável a Ti, Senhor. Remove do nosso coração, do coração dos nossos ouvintes, tudo quanto possa atrapalhar na sua reverência e na sua adoração a Cristo. Pedimos, Deus, que a Tua palavra fale ao coração de cada um, cumpra os propósitos designados pelo Senhor e que com eficácia, ó Deus, esta mesma eficácia que ela tem, possa, ó Deus, trazer frutos de edificação para o Teu povo e de salvação para os perdidos, Deus. Que o Senhor possa nos ensinar preciosas lições a partir do texto desta noite, Pai. Que o Espírito Santo seja o nosso guia nos momentos de ler, de orar e de cantar para a Tua glória. Nós assim oramos confiantes, não em nós mesmos, mas no nome, poder e autoridade do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor. Queremos já convidá-los a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Ainda não é o texto para o nosso estudo, mas é um texto que está bem sintonizado com aquilo que nós vamos estudar nesta noite. Então é importante nós lermos este texto e assim já temos em mente o assunto que ele traz para nós. Carta de Paulo escrita aos Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 18 ao 21. Diz a palavra do Senhor: Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isto é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Amém? Louvado seja o nosso Salvador. Vamos neste momento adorar ao nosso Deus por meio dos nossos cânticos. Graça e paz, irmãos. Vamos adorar o Senhor com o cântico 25 do cantor cristão, Amor.
Que grande amor é excelso amor que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Ninguém, pois, deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nós fará é nos vedado ver, mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Amém. Iremos entoar o cântico 595 do HCC, Que Feliz é o Lar. Nossa casa parece colmeia, com abelhas sair a chegar. São unidos pequenos e grandes, no ideal de lutar, trabalhar. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar e onde todos estão a crescer, tendo um corpo que é são, que convém ao cristão, para a glória de Deus promover. Temos chefe, o Pai lá em casa, mas quem manda de fato é Jesus. Com respeito tratamos os outros, procurando ser sal e ser luz. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar e onde todos estão a crescer, tendo um corpo que é são, que convém ao cristão, para a glória de Deus promover. E o amor embeleza e perfuma nossa casa tão linda assim, como as flores que Deus fez tingelas, pra alegrar a existência ao jardim. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar e de todos estão a crescer, tendo um corpo que é são, que convém ao cristão, para a glória de Deus promover. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por este grande privilégio que nós temos de louvar o nome dele por meio dos nossos lábios, por meio do nosso coração. Nós vamos mais uma vez em oração ao nosso Deus. Após a oração, vamos ler a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 7 para o estudo desta noite. Vamos orar. Senhor Deus, Pai bondoso, nós neste momento queremos, por meio da confiança e do acesso que temos em Cristo,
pedir que o Senhor nos ajude no estudo da Tua palavra, Deus. Que a Tua graça esteja sobre mim como expositor e esteja também no coração daqueles que nos ouvem neste momento, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos já à leitura da primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Nós encerramos na manhã de hoje a exposição do capítulo 2, falando a respeito da conduta exemplar que o crente precisa ter no seu ambiente de trabalho, nos seus relacionamentos trabalhistas, ainda que esta conduta traga para ele muito sofrimento. E também, então, aprendemos como lidar com este sofrimento advindos da obediência. Agora nós vamos estudar os versículos de 1 a 7 do capítulo 3, onde iremos assim observar qual deve ser a conduta do crente dentro do seu contexto familiar. Que tipo de conduta, que tipo de comportamento Deus espera dos cristãos nos seus relacionamentos familiares? É sobre isso que vamos estudar nesta noite. Diz o texto: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada um a seu próprio marido, para que, se ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças no cabelo, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeitas ao seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Alguém já acertadamente afirmou que em casa ninguém usa máscaras. Isto, meus irmãos, de fato é uma verdade presenciada por muitos. No que diz respeito ao cristianismo, significa dizer que dentro do seu lar é impossível que alguém, ainda que demonstre um comportamento exemplar, uma conduta reta dentro da igreja, possa usar máscaras dentro de casa. Ou seja, dentro do ambiente familiar, o nosso comportamento é desnudado. As pessoas, cônjuge, filhos, pais, enxergam um ao outro de fato como elas são. É impossível que a esposa possa esconder do marido a sua falta de espiritualidade, a sua falta de vida, de oração, de compromisso, de leitura da palavra. É impossível que o marido esconda da esposa a sua conduta, a sua falta de espiritualidade ou a presença dela. De fato, meus irmãos, o melhor local para avaliarmos se alguém de fato é crente a partir da sua conduta é o nosso lar. O marido não usa máscaras, a esposa e nem os filhos, porque em casa nos conhecemos como de fato nós somos. Por isso é tão importante estudarmos esse texto, porque ele vai, de certa forma, nos ensinar que o ambiente do lar é onde nós mais precisamos. Não é que não devamos fazer em outros locais, devemos sim, por exemplo, no ambiente de trabalho, com relação às autoridades,
mas dentro do nosso lar nós mostramos verdadeiramente quem nós somos, se somos cristãos verdadeiros ou não, se somos cristãos comprometidos com o Evangelho, de conduta santa, reta e honrosa ou não. Por isso é tão importante falarmos nesta noite sobre a conduta do crente dentro do seu lar, nos seus relacionamentos familiares. E antes de irmos aí a nossa ideia central para esse texto e a exposição dele em si, vamos mais uma vez relembrar em que parte da carta do apóstolo Pedro nós estamos. Isso é muito importante, porque sempre que você lê uma porção que estiver inserida nesta parte, você vai entender à luz do que veio anterior, do contexto anterior, que está presente então nos capítulos 1 e 2 até o versículo 10, tá? Esta parte do capítulo 3, essa seção da carta, ela iniciou no capítulo 2, versículo 11, que é a parte prática da carta, que é a parte aplicacional da carta do apóstolo Pedro aos seus ouvintes. Ela vai até o capítulo 5, ali já bem no finalzinho do capítulo 5, ficando apenas os versículos finais para uma saudação. Sendo assim, precisamos compreender que esta boa conduta, ou essa conduta exemplar que Pedro vem exigindo dos cristãos, deve acontecer à luz da compreensão daquilo que foi ensinado no capítulo 1 e 2 até o versículo 10. Que sumariamente ensinou a respeito da doutrina da salvação. De fato, meus queridos irmãos, a compreensão adequada da doutrina da salvação é que nos leva a um comportamento, a uma conduta exemplar nas mais diversas áreas da sociedade. O crente vai ter uma conduta exemplar diante das autoridades constituídas quando ele compreender os aspectos da sua salvação. O crente vai ter uma conduta exemplar dentro do seu ambiente de trabalho, dentro dos seus relacionamentos trabalhistas, quando ele compreender adequadamente a sua grande salvação. O crente vai ter uma conduta exemplar diante do sofrimento, suportando com paciência, quando ele compreender a sua salvação. E esse texto vai nos ensinar, então, que a compreensão correta da salvação deve levar os cristãos a terem uma conduta exemplar nos seus relacionamentos familiares. Se nós compreendemos adequadamente aquela doutrina da salvação exposta nos capítulos 1 a 2, verso 10, desde o plano eletivo de Deus, a regeneração, a purificação e outras coisas mais, invariavelmente, isso deve nos levar a uma conduta exemplar também nos nossos relacionamentos familiares. Eu espero que, à luz do que nós vamos estudar, em especial vamos focar no relacionamento conjugal, você possa avaliar a sua vida espiritual, você possa avaliar a sua salvação à luz do seu comportamento dentro desta área. Então, o texto de hoje, ele ressalta a conduta exemplar necessária no casamento, mesmo que apenas um dos cônjuges seja crente. Tá? Eu digo isso, é importante, porque muitas das vezes um dos cônjuges, quer seja a esposa ou o esposo, usa dessa desculpa para ter um comportamento inadequado dentro do lar. Muitas das vezes a esposa usa este argumento para ser insubmissa ao seu marido, pelo fato de que ele não é crente. Poderíamos ainda dizer que o fato de ele não ser crente é maior motivo para você ser submissa a ele, porque por meio deste comportamento, ele pode ser trazido a Cristo Jesus, conforme vamos estudar. Então vamos olhar nesse texto para duas lições. Nesse texto, uma está do versículo 1 a 6, contando pela extensão um pouco desproporcional, mas é o conteúdo que vai falar a respeito do relacionamento, da conduta da esposa em relação ao seu esposo, e apenas o versículo 7 falando a respeito da conduta do esposo com relação à sua esposa. Então vamos
ao nosso primeiro ponto a ser estudado, a conduta da esposa com relação ao seu esposo. Primeiramente, então, o texto ele alinha como deve ser o comportamento de uma esposa crente com relação ao seu esposo, ainda que ele não seja crente. Nós podemos aí, então, fique com a sua Bíblia aberta comigo, vamos acompanhar no texto, né, como que a Bíblia alinha esse comportamento exemplar da esposa para com o seu esposo, e nós podemos aí observar que ele está alinhado em pelo menos cinco formas, né? Em primeiro lugar, o texto diz que ela deve ser submissa ao seu esposo, tá? Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma ao seu próprio marido. Meus irmãos, eis aqui um assunto que não é popular nos nossos dias. Falar sobre submissão bíblica. Na verdade, há uma naturalidade no coração humano por uma aversão a todo e qualquer tipo de autoridade. Quer seja com relação às autoridades instituídas, constituições governamentais, quer seja aos nossos senhores humanos, como os nossos patrões, por exemplo, quer seja a qualquer outro tipo de autoridade. O coração humano é, por natureza, insubmisso. O coração humano tem, por natureza, uma aversão a todo e qualquer tipo de autoridade. Nós não gostamos, de certa forma, assim dizendo, de sermos mandados. No entanto, é dentro desse contexto de crise de autoridade que nós olhamos para esse texto e vemos o imperativo de Deus para as mulheres cristãs, para que elas sejam submissas, para que elas sejam obedientes ao seu próprio marido. Meus irmãos, eu creio que muitos, e aí, claro, daqui a pouco vamos falar também a respeito da conduta do marido, eu creio que muitos casamentos chegam ao divórcio. Eu creio que muitos casamentos estão em meio a contendas, intrigas. Eu creio que muitos casamentos estão de certa forma, se aguentando por falta de posturas bíblicas, por falta da submissão da esposa, por falta do bom trato do esposo para com a sua esposa. Nós precisamos resgatar para o casamento cristão esse princípio da submissão da mulher ao seu marido, mostrar a ela que isso não é desonroso, mostrar a ela que isso não é desigualdade, ao contrário, que isto é algo agradável ao nosso Deus, que é honroso para uma mulher seguir esse padrão bíblico de sujeição ao seu próprio marido. Mas podemos ainda fazer a pergunta que temos feito com relação às autoridades e aos nossos patrões. Até onde vai essa sujeição da esposa ao seu marido? A resposta, meus queridos, é a mesma. Vai até onde aquilo que o marido requer não ultrapassa os limites da palavra de Deus. A esposa não deve uma submissão cega ao seu marido. Não é uma obediência sem limites. É uma obediência que tem como padrão a palavra de Deus. Então a esposa crente, ela tem a autorização divina para desobedecer o seu marido, para ser insubmissa ao seu marido, tão somente se aquilo que lhe é cobrado está em confronto com a palavra de Deus. Mas ainda que ele não seja crente, desde que aquilo que lhe é requerido não fira os princípios da sua fé, ela deve, com alegria de coração, sujeitar-se ao seu marido. E cabe perguntar a você, esposa, em especial a você, mulher de Deus, você tem demonstrado essa sujeição, essa obediência ao seu marido, como convém ao Senhor?
Mas em segundo lugar aí, ela também deve ter um comportamento honesto. Ao observar o comportamento honesto. A palavra comportamento aqui diz respeito justamente à conduta cristã da mulher, ao estilo de vida daquela mulher. A vida cristã daquela mulher precisa estar espelhado no seu relacionamento com o seu marido. A palavra aí, honesto, é algo com sinceridade de coração, sem fingimento, sem hipocrisia, sem falsidade. É este, meus queridos irmãos e irmãs, o comportamento que Deus espera de uma serva de Deus dentro do seu casamento. Que ela possa ser sujeita ao seu marido com sinceridade. Que ela possa agir com honestidade com relação ao seu marido. Que ela tenha este comportamento, que ela tenha um estilo de vida honesto no que diz respeito ao seu relacionamento conjugal. Isso significa dizer que Deus não se agrada de uma sujeição, de uma submissão, quando ela é forjada. Assim, meus irmãos, como Deus não se agrada daquele servo que faz o que é correto para o seu Senhor tão somente quando ele está olhando, Deus também não se agrada de um comportamento fingido de uma mulher. Uma mulher de Deus precisa ser santa, precisa ser sincera nos seus sentimentos e nas suas ações para com o seu esposo. Mas em terceiro lugar, ela também deve ter o temor de Deus. O temor a Deus, meus irmãos, é o fundamento para nossa sujeição às autoridades, aos nossos senhores humanos e também para a sujeição da esposa ao seu esposo. Bem como também é o fundamento do amor do esposo para com a sua esposa. É o fundamento do comportamento exemplar do crente, o temor de Deus. Veja aí o que diz o texto: cheio de temor que vocês têm. Esse temor é, acima de tudo, um temor para com Deus. O coração de uma mulher de Deus precisa estar cheio não apenas de honestidade, de sinceridade, mas também cheia do temor que vem do Senhor. É o seu desejo de obedecer primariamente a Deus que a leva a obedecer ao seu marido. É o seu desejo de obedecer a Deus que a faz agir com toda reverência, com todo respeito, honra e temor ao Deus ao qual ela serve. Com isso fica claro que a conduta cristã da mulher de Deus precisa estar embasada no temor que ela tem pelo Senhor. Logo, se uma mulher não tem o temor de Deus no seu coração, ela nem vai ter o temor do seu marido no seu coração. Ela não vai temer as consequências divinas da insubmissão. Como nós precisamos, meus queridos, de mulheres cristãs piedosas e que demonstrem essa piedade no seu lar por meio deste temor ao Deus ao qual ela serve. Mas em quarto lugar, ela deve priorizar a sua beleza interior. Em outras palavras, ela deve priorizar a sua vida com Deus. Ela deve priorizar a sua vida espiritual. Veja aí o que o texto diz: que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela seja no ser interior. Agora, precisamos dizer o seguinte, que o texto não está proibindo essa beleza externa, que o texto não está dando aqui oportunidade para que as mulheres sejam descuidadas. Tá? Não é isso, com a sua beleza exterior. Mas o texto está dizendo que acima desta beleza interior, que a preocupação maior delas deve estar com o interior, deve estar com o seu coração, com a sua vida com Deus, com a sua vida espiritual. Infelizmente, muitas mulheres cristãs inverteram esta ordem do texto.
A preocupação maior delas tem sido com uma aparência física e não com aparência espiritual. Tem sido com aquilo que é externo e não com aquilo que é interno e que está no coração. Você, como mulher de Deus, tem cuidado da sua vida espiritual? Tem mantido constante seus compromissos de leitura, de oração, de participação em atividades da igreja local, de participação nos cultos coletivos, de aprendizado e aplicação da palavra de Deus? Ou a sua preocupação tem sido tão somente com aquilo que é externo? Você está embelezando a sua vida externa e deixando na lama a sua vida espiritual com Deus? Este versículo é um grande desafio para as mulheres. Também, meus queridos, aponta o caminho da piedade cristã. Quer valorizar a vida cristã, quer cuidar da sua alma e do seu coração acima de todas as coisas. Você, mulher, deve cuidar-se e cuidar-se bem. Mas, acima de tudo, cuide da sua vida com o Senhor. Porque somente assim você vai estar demonstrando uma conduta exemplar dentro do seu lar, para os seus filhos e para o seu marido. Você tem sido exemplo para os seus filhos do que é ser uma mulher de Deus? Você tem sido exemplo para suas filhas, em especial, do que é ser uma mulher de Deus? Comprometida com o reino, preocupada com a vida cristã, que lê as Escrituras, que ora, que vem à igreja? Ou você tem, por exemplo, trocado os momentos de culto, de adoração coletiva, para ficar em casa, passando tempo, assistindo aquilo que não deve, como novelas e outras coisas mais? Minhas irmãs, vocês precisam mostrar para os seus filhos, para as suas filhas em especial, que a vida com Cristo está acima de todas as coisas para uma mulher que serve ao Senhor. E elas têm que crescerem olhando este exemplo do que é ser serva de Deus na vida de vocês. Olhando para vocês, mulheres, e criando nas suas próprias mentes e corações um modelo do que é ser uma serva de Deus, uma esposa de Deus. Você tem sido exemplo para suas filhas do que é ser uma esposa uma esposa temente a Deus? Você tem sido um exemplo de submissão, de honestidade, de temor, de espiritualidade para as suas filhas e para o seu esposo também? Mas veja comigo, em quinto lugar aqui, que ela deve ser mansa e tranquila. Meus irmãos, uma mulher birrenta, briguenta, sem domínio das suas próprias palavras e emoções, é uma contradição para a fé cristã. A orientação bíblica é que a mulher deve embelezar o seu comportamento com um espírito manso e tranquilo. Agora, vale dizer que esse espírito manso, ou mesmo que atitudes de mansidão, de uma vida tranquila, é resultado de priorizar o interior, de embelezar a sua vida com Deus, de embelezar o seu coração, a sua alma com as coisas de Deus. Uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo. A palavra mansidão aqui se refere a alguém que age justamente de forma mansa, que não se ira, que não se deixa levar pelas circunstâncias e age com ira, com raiva, com palavras descontroladas. É alguém mansa, que sabe ouvir, que sabe avaliar. Agir com mansidão e com tranquilidade. Como nós precisamos, irmãos, que as mulheres cristãs possam agir com essa mansidão e essa tranquilidade nos seus relacionamentos. Nós temos, lamentavelmente, muitas mulheres que são explosivas,
que não consegue dominar as suas palavras e as suas emoções, que perde a mansidão e a tranquilidade no trato com o seu esposo, no trato com os seus filhos. Será se isso é um bom exemplo para os seus filhos, para suas filhas, em especial, mulher de Deus? O texto começa alinhando como deve ser o comportamento de uma esposa crente. Mas em seguida o texto também apresenta os motivos para este comportamento exemplar da esposa, ou seja, para essa sujeição, esse comportamento honesto, cheio de temor, que prioriza a beleza da interior e que age com mansidão e tranquilidade. Para quê? Por que motivos as mulheres de Deus devem agir assim? Veja aí no versículo 1 agora, a parte B. Para que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta da sua esposa. Esse versículo alinha pelo menos 2 motivos para que a mulher de Deus tenha o comportamento conforme já referido. O primeiro motivo é para conduzir o seu esposo a Cristo, caso ele seja descrente. Provavelmente esse era o contexto maior dos leitores de Pedro. Mulheres que haviam se convertido a Cristo, mas que os maridos permaneciam no mundo. E é a estes maridos que Pedro está dizendo para essas mulheres: sejam sujeitas ao seu próprio marido. Tenham uma conduta exemplar dentro da casa de vocês, no relacionamento conjugal de vocês com este marido que ainda é ímpio. Observe que o fato de o marido não ser crente não é desculpa para que a mulher não seja submissa, honesta, temorosa a Deus, que cuida da sua espiritualidade e que age com mansidão e tranquilidade, irmãos. Pedro está dizendo: ainda que o marido de vocês seja ímpio, tenham uma conduta, um comportamento exemplar dentro do seu lar. Porque fazendo assim, diz o texto, para que ainda, se ele ainda não obedece à palavra, ele seja ganho, sem palavras. Ganho para quem? Ganho para Cristo. Ele não vai ser salvo pela conduta da mulher. Mas a ideia do texto é que o bom comportamento de uma mulher de Deus estimula ou pode estimular no seu marido o desejo de querer conhecer a Cristo. Pode desencadear em seu marido o desejo de desfrutar da mesma salvação que ela desfruta, irmãos. Infelizmente, e com tristeza eu digo isto, se a salvação ou se o estímulo para a salvação de algum marido descrente dependesse do comportamento de muitas mulheres cristãs, ele não seria salvo jamais. Ele estaria definitivamente selado para o inferno. E eu creio, irmãos, que isto é ocasionado principalmente por conta da conduta dela com relação ao cuidado com a sua própria vida com Deus. Não é que elas sejam insubmissas, não é que elas tenham vidas imorais, mas acima de tudo porque elas não têm zelo dentro do seu lar, na sua vida com Deus. Por exemplo, com tristeza eu já ouvi de alguém dizer que essa pessoa não é membro dessa igreja, mas alguém já me disse que em certa ocasião era muito ativa na igreja, envolvida com as coisas do reino, mas que em determinado momento, porque o seu marido não era crente, o seu marido não gostava que ela viesse à igreja, ela simplesmente, e eu ressalto, praticamente abandonou a igreja. Esse comportamento, ou esse tipo de comportamento nunca vai atrair um marido para Cristo Jesus, irmãos.
As esposas cristãs precisam mostrar ao seu marido que Deus é o mais importante para as suas vidas, que cultuar e adorar a Deus conforme requerido é mais importante do que qualquer outra coisa nas suas vidas. Porque fazendo isso, elas podem só com o seu comportamento, veja o que Pedro diz, só com o comportamento, sem sequer usar palavras, ganhar o seu marido para Cristo Jesus. E eu pergunto a você, mulher de Deus, a sua conduta tem sido digna no seu lar? A sua conduta tem influenciado positivamente o seu marido? O seu comportamento desencadeia no seu marido o desejo de servir a Cristo, de ser salvo? Ó, mulheres de Deus, que o Senhor trabalhe nos seus corações, que vocês aprendam a priorizar a beleza da vida com Deus, para que os seus maridos tenham o desejo de servir ao mesmo Deus que vocês. Vale ressaltar que quando o texto diz, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra, não significa que você não pode usar palavras, que você não deve evangelizá-los, falar para eles de Cristo Jesus, falar da situação de pecado. Você deve fazer isso. Mas isso deve ser associado com uma conduta santa. Mas o outro motivo para esta conduta é porque esse tipo de comportamento ou de conduta da esposa é de grande valor para com Deus. Que é de grande valor diante de Deus, se referindo especificamente à preocupação que a mulher tem com a sua beleza interior, mas não somente a isso, ao seu comportamento como um todo. É de grande valor diante de Deus. Deus se agrada. É uma outra forma do texto dizer que Deus se agrada desse tipo de comportamento, dessa conduta que a esposa tem diante do seu marido, dentro do seu próprio lar. O que é valioso para Deus não é a beleza externa, não é o enfeitar as tranças no cabelo, as joias de ouro, os vestidos finos, os calçados finos. O valioso para Deus realmente é a sua alma, é o cuidado que você tem com a sua vida com Deus. Em seguida, o texto mostra que essa conduta cristã da esposa com relação ao esposo é um padrão estabelecido na Escritura e que deve ser obedecido pelas mulheres de Deus. Veja aí comigo os versos 5 e 6. Nestes dois versículos nós podemos observar que o texto vai estabelecer ou mostrar para nós esse padrão estabelecido por meio de dois exemplos. Primeiro, o texto apresenta um exemplo geral. Ele vai do geral ao específico. E depois, então, ele apresenta um exemplo específico. Qual é o exemplo geral? Este exemplo diz respeito a todas as mulheres de Deus, em especial aqui se referindo ao Antigo Testamento. Mas para nós, no tempo de hoje, a todas as mulheres de Deus registradas nas Escrituras, a todas as mulheres de Deus que deram exemplo de conduta cristã na história do cristianismo. Nós, na verdade, em especial aqui falando para as mulheres, vocês mulheres precisam olhar para as Escrituras, observar estes exemplos gerais das Escrituras, da história e seguir a mesma conduta dessas mulheres de Deus. As mulheres mais jovens, as nossas adolescentes, as nossas jovens, as esposas que estão ingressando no casamento agora, precisam olhar para você, mulher de Deus, como um exemplo a ser seguido, dentro do seu casamento, no seu relacionamento com os pais. Veja aí o versículo 5. Pois foi assim também que, no passado, costumavam-se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeitas ao seu próprio marido. Você observou como que as mulheres do passado se enfeitaram?
Não exteriormente, isso não significava dizer que elas não cuidavam da sua vida exterior, que elas não tinham cuidado com as suas vidas exterior, mas significa dizer que elas priorizaram o enfeite, o embelezamento da alma. Assim foi também no passado. Costumavam-se enfeitar as santas mulheres de Deus. Aqui está o exemplo geral. As santas mulheres de Deus no plural, apontando para todos os exemplos de mulheres piedosas presentes no Antigo Testamento e que priorizaram a sua vida com Deus e que, como resultado dessa vida com Deus, desse embelezamento da alma, cada qual foi sujeita ao seu próprio marido. Então você não vai aprender a sujeitar-se ao seu marido se você é insubmissa a Deus e não cuida da sua vida com Ele. Então depois o texto apresenta um exemplo específico. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbações. Agora, Pedro usa um exemplo mais direto. O exemplo de uma grande mulher de Deus do Antigo Testamento. Um exemplo bem conhecido dos seus leitores. Por isso ele vai do geral ao específico, e esse específico aqui era muito conhecido dos seus leitores, que é Sara, a esposa de Abraão. E Pedro diz que Sara também embelezou a sua alma. E como resultado desse embelezamento espiritual, ela aprendeu a obedecer ao seu Senhor, a ser sujeito ao seu próprio marido, Abraão. Mas observe que este mesmo comportamento que Sara teve é o comportamento estabelecido para todas as mulheres de Deus. Porque diz da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem. Entre este praticar o bem está essa conduta exemplar de obedecer o seu próprio marido. Como que você tem se comportado com relação ao seu casamento? Que comportamento você tem desenvolvido dentro do seu lar? Um comportamento bíblico, comportamento exemplar para o seu marido, para os seus filhos, para as suas filhas, ou um comportamento de insubmissão e rebeldia a Deus e a sua palavra? Isso nos leva ao segundo ponto da nossa mensagem desta noite, que é sobre a conduta do esposo com relação à sua esposa, versículo 7 apenas. Veja que o texto inicia alinhando qual deve ser o comportamento do esposo para com a sua esposa. Assim como o texto estabeleceu normas para o comportamento adequado, exemplar da mulher, também faz com o marido, ou para com o marido. O marido não pode agir a seu bel prazer, não pode agir conforme os seus sentimentos carnais, os impulsos da sua natureza caída. Ele deve agir no seu casamento, controlado pelos princípios da palavra de Deus, normatizados pela conduta exemplar de um servo de Deus. Então veja aí que primeiro aí o texto vai dizer que ele deve compreender as implicâncias da vida do lar. Quando diz: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento. Tenham a mesma conduta exemplar que a mulher. Esta expressão aí, vivam a vida comum do lar, esse comum não se refere a algo tipo normal, algo banalizado. Ao contrário, o comum aqui se diz respeito à vida a dois, diz respeito ao casamento. Essa é a vida comum do lar. É a vida a dois, é o casamento conforme instituído por Deus. É aplicar dentro do casamento os princípios e valores da palavra de Deus, irmãos. Essa vida comum envolve o companheirismo, envolve, meus queridos irmãos, a unidade do casamento,
envolve o amor sacrificial do esposo pela sua esposa, envolve o cuidado que o marido deve ter para com a sua mulher, envolve o valor, o respeito e a honra que ele deve ter para com a sua mulher. Viver a vida comum do lar é tudo isto. Por isso o texto diz: vivam a vida comum do lar, ou seja, vivam o casamento de vocês com discernimento, tendo compreensão. A palavra discernimento aqui diz respeito a conhecimento, diz respeito à compreensão do casamento segundo a vontade de Deus. Em outras palavras, o texto está dizendo o seguinte: maridos, sejam bíblicos no casamento de vocês. Apliquem no casamento de vocês a vontade de Deus, conheçam, tenham discernimento de qual é a vontade de Deus e apliquem isso no casamento de vocês. Meus irmãos, é lamentável, mas também muitos homens de Deus não estão vivendo a vida comum do lar. Não conhecem os princípios da palavra de Deus para o casamento, e outros que até conhecem estão pisoteando-os na sua vida conjugal. Você, marido, principalmente você, a mulher também, mas principalmente você é responsável pelo bom andamento do seu casamento. Inclusive, vale dizer que você é responsável pela sujeição da sua esposa a você. Se você a trata com amargura, se você não a valoriza, se você não a honra, se você não tem companheirismo, como que você espera a sujeição dela com relação a você? Não estou dizendo que isso vai justificar a insubmissão, mas eu estou dizendo que em muitas ocasiões a insubmissão da esposa é nutrida pela falta da vida comum no lar, com discernimento, com compreensão da vontade de Deus. Mas ele também deve, assim, tratar a sua esposa de maneira honrosa. Não apenas compreender as implicâncias da vontade de Deus para o casamento, os princípios e os valores da palavra de Deus, mas também tratar a sua esposa de maneira honrosa, de maneira respeitosa, irmãos, dando honra à sua esposa. Ou seja, dar honra aqui à esposa significa tratá-la de forma correta, diz respeito ao trato do marido com a esposa. Traz aqui para nós a ideia de valorizar a esposa que tem como sua companheira dada por Deus, de dedicar amor para com a sua esposa. É por isso que quando nós vamos a Efésios capítulo 5, ao falar da sujeição da esposa, em seguida, Paulo vai falar a respeito do amor sacrificial do marido pela esposa, tendo como exemplo o amor de Cristo por nós, pela igreja. Meus irmãos, esse amor do marido pela esposa como um meio de honrá-la, de valorizá-la, é um amor sacrificial, como Cristo amou a igreja. É um amor voluntário, como Cristo amou a igreja. É um amor, meus irmãos, alegres, como Cristo ama a igreja. E é um amor que, acima de tudo, é refletido em ações e não apenas em palavras. Cristo não ama a igreja, não amou a igreja só de palavras, mas, acima de tudo, por ação, por entregar a sua própria vida por ela. O marido deve amar a sua esposa, honrar a sua esposa, não apenas com palavras, mas, acima de tudo, com ações em relação a ela. Demonstrações de carinho, de cuidado, de atenção, sendo gentil, sendo respeitoso. É este o comportamento que você precisa ter com a sua esposa, viver a vida comum do lar, tendo compreensão da palavra de Deus e tratando a sua esposa com toda a honra que ela merece. É muito triste, meus irmãos, mas lamentavelmente temos isso. Muitos maridos que tratam as suas esposas com descaso, com desonra, sem o respeito que elas merecem, inclusive em público. Não faça isso, meu irmão.
Aprenda com a palavra de Deus a valorizar a mulher que Deus te deu para ser a sua companheira. Em seguida, o texto apresenta as razões para o marido assumir esse comportamento com a sua esposa. Se tem razões para a esposa ser submissa ao seu marido, ainda que ele seja incrédulo, também tem razões para que o marido aprenda a ter esse comportamento exemplar com a sua esposa. Veja aí. Por ser ela a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Aqui tem duas razões porque o marido precisa agir com essa conduta especificada anteriormente. A primeira é porque a sua esposa é a parte mais frágil. A palavra frágil aqui diz respeito a um vaso frágil, um vaso de barro, que se quebra com facilidade. E o que o texto está dizendo, meus irmãos, é que a mulher, dentro do contexto conjugal, mas na sociedade também de forma geral, a mulher é a parte mais frágil. E é por isso que ela tem que ser tratada desta forma. Compreendendo a fragilidade que ela tem. É por isso que muitas vezes, nós homens, ouvimos até certas palavras que transparecem uma certa dureza, mas que para nós não teve significado algum, não feriu as nossas vidas, não machucou o nosso coração, as nossas emoções. Mas em muitos casos, quando as mesmas palavras são usadas com relação à mulher, ela se derrama em lágrimas, ela chora, porque ela é mais frágil. Você tem como marido que entender isto. A mulher é a sua parte mais frágil. Por isso você precisa tratá-la de maneira gentil. Por isso você precisa tratá-la de fato como um vaso frágil. Ela é mais frágil fisicamente. Sabemos isso, fisicamente mais frágil do que o homem. Mas ela também é mais frágil, meus queridos irmãos, emocionalmente. Se abala com maior facilidade, sofre com maior facilidade e durante maior tempo do que nós. E você, marido, precisa entender isso para que o seu casamento ande bem. Cuide da sua mulher, entendendo a fragilidade natural que ela tem. Isso significa que você não deve tratar a sua mulher de forma áspera, de forma dura, com palavras agressivas e nem tampouco ações, evidentemente, mas com palavras gentis, doces, meigas. Faça isto pelo bem do seu casamento. A outra razão aqui é que, para esse comportamento, é que a esposa ela é participante da mesma graça salvadora que o marido. Diante de Deus, nesse tocante, não há diferenças. Do homem para com a mulher, todos beberam da mesma fonte de vida. Todos foram alcançados pela mesma graça, todos foram regenerados pelo mesmo Espírito. Então não pode haver dentro deste âmbito aqui essa superioridade, esse autoritarismo. Honre a esposa, trate como a parte mais frágil, porque ela é co-herdeira da mesma graça da vida. Isso significa dizer, irmãos, que a mulher desfruta da mesma salvação que o seu marido, que ela foi alcançada para Cristo da mesma forma e que a mesma conduta que Deus exige da mulher exemplar também exige do marido com relação a ela. O marido não pode, por exemplo, exigir sujeição, mas ao mesmo tempo trata a sua esposa com desonra, sem valorização, com palavras duras, ásperas. Ao mesmo tempo não aplica na sua própria vida a vontade de Deus.
há uma igualdade espiritual entre nós nesse sentido de que desfrutamos da mesma salvação em Cristo. E compreendendo isto, o marido então deve tratar a esposa com toda a dignidade que ela merece. Por fim, o texto aponta os benefícios da conduta exemplar dos cônjuges. Eu acredito, irmãos, que esse finalzinho do versículo 7 se aplica tanto à esposa quanto ao esposo. Mostra para nós os benefícios dessa conduta exemplar entre os cônjuges. Da conduta exemplar da esposa com o esposo e da conduta exemplar do esposo com relação à sua esposa. Isso trará benefícios, resultados na vida cristã. Veja aí, o finalzinho do verso diz: agindo assim de que maneira? A esposa sujeitando-se ao seu marido e o marido igualmente vivendo a vida comum do lar com as suas implicações para cada um. Vivendo assim, desta maneira, as orações de vocês não serão interrompidas. Implicitamente, percebemos que fugir desse padrão comportamento para o lar é pecado. É pecado, meus irmãos. Este sentido aqui de que as orações, elas podem ser interrompidas quando nós deixamos de agir dessa forma, quando a esposa deixa de ter a conduta exemplar no lar e quando o marido deixa de ter a conduta exemplar no lar. Quando deixamos de fazer isto, as nossas orações podem ser interrompidas. O que interrompe as nossas orações? Os nossos pecados, irmãos. Então, sim, a falta de submissão é pecado. Deixar de viver a vida comum do lar, honrando a esposa, tratando-a de forma mais frágil também é pecado. Mas explicitamente fica claro que fugir desse padrão estabelecido para o lar, irmãos, prejudica a espiritualidade do casal e a sua relação com Deus. Prejudica não apenas o casamento, o relacionamento conjugal, não apenas o relacionamento familiar, porque os filhos acabam sendo inseridos, mas prejudica, acima de tudo, a nossa espiritualidade, aquela espiritualidade que precisa ser embelezada, é prejudicada quando nós não vivemos a vida do lar conforme estabelecido por Deus. Quando há intrigas, quando há brigas, desentendimentos, palavras duras, isso prejudica a vida cristã. Isso prejudica a sua relação com Deus. Por isso que as suas orações são interrompidas. Porque os seus pecados se colocam como interferidor das suas orações. Precisamos ter esta vida exemplar no lar, para que as nossas vidas espirituais com Deus se mantenham saudáveis. As nossas orações continuem sendo respondidas, ouvidas e respondidas pelo nosso Deus. Isso nos leva à nossa conclusão. Portanto, vimos que a compreensão correta da salvação deve levar os cristãos a ter uma conduta exemplar nos seus relacionamentos familiares. Em especial, ressaltamos essa conduta exemplar no relacionamento conjugal, mas não apenas nele, também no relacionamento com os filhos, com os pais. E então vimos a conduta exemplar da esposa com relação ao esposo, e também a conduta exemplar do esposo com relação à esposa. Eu quero finalizar com 3 aplicações. A primeira aplicação é a seguinte: eu digo a você, marido e esposa cristãos, Deus já estabeleceu o parâmetro bíblico para o lar, que precisa ser obedecido, e entre estes está a amorosa submissão da esposa ao esposo e o amor sacrificial e prazeroso do esposo pela esposa.
Você não deve buscar parâmetro bíblico para o seu casamento na psicologia, em livros de autoajuda e em nenhuma outra coisa. Você deve vir até a palavra de Deus. Ela é o que normatiza o casamento, é ela que normatiza a conduta da esposa, é ela que normatiza a conduta do marido, dos filhos. Por isso, avalie a sua conduta como cristão nesta noite. Avalie a sua conduta de uma esposa, de uma mulher de Deus, de uma serva de Deus. Se você realmente está tendo esse comportamento exemplar no lar, se você é exemplo de submissão para as suas filhas, e você, marido, avalie a sua conduta também. Se você de fato tem tratado a sua esposa como a parte mais frágil, se você tem vivido a vida comum do lar, com um amor sacrificial à sua esposa, com um amor prazeroso pela sua esposa. Irmãos, um lar saudável, um lar feliz, depende da harmonização destes dois princípios: a submissão da esposa e o amor do esposo. Segunda aplicação, digo o seguinte: o lar é o lugar de refletirmos com maior e com mais intensidade a glória de Cristo, no qual ninguém pode usar máscaras. No lar, ou o lar é o lugar de refletirmos com mais intensidade a glória de Cristo, porque no lar ninguém pode usar máscaras. Que exemplo de homem de Deus você está sendo para a sua esposa e para os seus filhos? Que exemplo de mulher de Deus você está sendo para os seus filhos e para o seu esposo? E uma pergunta muito importante para você: o seu comportamento no lar verdadeiramente tem refletido a glória de Cristo no seu casamento? Deus tem sido glorificado, Cristo tem sido reconhecido e exaltado no seu casamento? Pare de usar máscaras, assuma uma conduta de servo e de serva de Deus e viva de forma exemplar. Terceira e última aplicação: aos olhos de Deus, problemas familiares é pecado e, por isso, precisam ser resolvidos urgentemente, antes que cause maiores danos à glória de Deus, ao seu casamento e à sua família. Muitos casamentos têm chegado ao fim, estão esbarrando nos tribunais de justiça para o seu desfecho, por causa de dificuldades de convivência, por falta de perdão, por falta de palavras amorosas no trato, por falta de mansidão, de tranquilidade. Resolva os seus problemas familiares. Se você está com problemas conjugais, resolva hoje mesmo. Não deixe que esses problemas se tornem grandes problemas ao ponto de levá-lo a uma dolorosa separação, porque isso não é da vontade de Deus. Resolva esses problemas, porque interrompem as suas orações, porque trazem danos para a glória de Deus, porque prejudicam o seu casamento, ele torna o seu casamento infeliz. Meus irmãos, esses pecados e outros mais fazem com que muitos casais de crentes vivam juntos, embora separados. Separados por quê? Porque não vivem mais a vida comum do lar, embora estejam debaixo do mesmo teto. Esse tipo de comportamento pecaminoso causa danos desastrosos para a família, para os filhos. Por isso, viva a vida exemplar do lar. Se há pecados no seu lar, resolva imediatamente. Peça perdão a Deus, peça perdão ao próximo, e que o seu casamento e a sua família sejam para a glória do nosso Deus. Nós vamos neste momento orar agradecendo ao Senhor
e que Deus de fato aplique a palavra dele ao coração de todos. Santo Deus, Pai bendito e eterno Salvador em Cristo Jesus. Deus, nós te damos graças pelo ensino da tua palavra, ao mesmo tempo que suplicamos a tua graça, para que possamos, ó Deus, aplicar a compreensão que nós temos do Evangelho e da nossa salvação à vida comum do lar, ó Deus. Que o Senhor ajude as mulheres tementes ao Senhor a terem um comportamento honroso. Que você ajude, Senhor, ajude, ó Deus Santo, aquelas mulheres que têm maridos ainda incrédulos, a terem uma conduta ainda mais honrosa, a fim de que os seus esposos possam serem atraídos para Cristo por meio das suas vidas santas, Deus. Deus abençoa o casamento dos cristãos, ó Deus, dos teus filhos, do teu povo. Que verdadeiramente, ó Deus, estes casamentos possam refletir a glória de Cristo. Que o Senhor dê sabedoria, ó Deus, para que problemas sejam resolvidos o quanto antes, para que assim a tua glória não seja ofendida. E, ó Deus, estes casais não venham sofrer maiores consequências, Pai. Suplicamos também ao Senhor neste momento pela restauração de casamentos que estão em crise, Pai querido. O Senhor conhece, ó Deus. O Senhor tem assistido, ó Deus, e creio com tristeza. Quantas crises conjugais no meio da tua igreja, Pai. Quantos casais, Deus, estão juntos, mas separados, suportando uns aos outros. Que o Senhor traga, ó Pai querido, pela tua misericórdia e para a tua glória, restauração, ó Deus, destes casamentos, Deus querido. Nós assim oramos, ó Pai, com um coração agradecido, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor Deus abençoe a vida de todos vocês e que possam desfrutar do restante desta noite nos cuidados do nosso Deus. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.